Capítulo 811 Ataque furtivo. Hoje, os ventos noturnos do mar tinham um cheiro de peixe frio que fez Jacob recuar. Como membro da família Faulen, ele poderia há muito se acostumar com esses ventos e ondas, mas o convés que estava rangendo para cima e para baixo, assim como as velas ondulantes acima, o faziam como se estivesse em um sonho. Esse sentimento atingiu o auge quando viu Lelin, orgulhosamente de pé à frente do navio. Eles estavam em um veleiro de mastro duplo típico. Eles não foram espremidos juntos, mesmo com mais de 80 pessoas lá. Mas não foi nada difícil adquirir tal coisa com status da família Faulen. Não, o que chocou Jacob foi o comportamento do jovem mestre Lelin. Não. Na verdade, todo mundo está chocado. Jacob olhou para os líderes ao seu lado que estavam assustados, mas ao mesmo tempo tinham um fogo queimando em seus olhos, e riu ironicamente. Pouco antes de eles saírem, Lelin lançou Não Detection na frente de todos. Porogma. Este era um feitiço rank 3, e o jovem mestre não havia usado nenhum item ou pergaminho. Que ela poderia lançar um feitiço de rank 3 por si mesmo significava que Lelin era o rank 7. Sem qualquer aviso, seu jovem mestre havia se tornado um mago de nível 7. Deuses! Não está avançando como um mago supostamente o mais desafiador? O avanço do jovem mestre para o posto 5 apenas 2 anos atrás já era o suficiente para que as bocas caíssem de boca aberta. E agora? Jacob suspirou. Suas abundantes experiências como um aventureiro deixaram claro sobre o que exatamente um mago de 15 anos de idade, 7, mago, significava. Se nada acontecesse, ele poderia se tornar um grande mestre em alguns séculos de treinamento. Havia poucos grandes magos no reino de Dambrat, e alguns deles contratados pela realeza tinham grandes status. Sua Majestade, o rei, generosamente lhes dera posições como earls e território para prendê-los. No entanto, nenhum grande mago se importava com essas coisas que deixavam os outros loucos de inveja. No nível deles, a única coisa em suas mentes era o reino das lendas. E agora, um grande bruxo estava prestes a aparecer na família Faulen. Jacob de repente se sentiu tonto. Prima Lelin, você trabalhou duro para me enganar. Ao lado de Lelin, Isabel não tinha tantos pensamentos. Enquanto ela parecia estar reclamando, era óbvio que ela estava encantada com as conquistas de Lelin. Eu nunca pensei que minha prima era um gênio como um bruxo. Os olhos de Isabel brilharam como se houvesse inúmeras estrelas neles. E todo mundo tem seus segredos, assim como você faz. Lelin chegou mais perto, fazendo-a parecer em pânico. Eu antecipo o dia em que você vai me dizer, que brincadeira é essa? Isabel virou a cabeça e saiu, enquanto Lelin mergulhava no pensamento. Não há outra escolha senão fazer isso. Lelin suspirou. A razão pela qual ele mostrou sua força logo antes da batalha foi fortalecer a confiança e a vontade de resistência de seus homens. Caso contrário, no momento em que soubessem que poderiam ser contra a guarda pessoal de um marquês do reino, mesmo que a moral não desmoronasse imediatamente, seria muito diminuída. Agora, com um bruxo tão jovem, alguns acham que valeu a pena arriscar suas vidas. Mesmo que aqueles soldados regulares não soubessem o que significava ser um feiticeiro de 15 anos de idade, os outros teriam prazer em avisar ou dizer a eles. Além disso, o nosso alvo desta vez é apenas um notório grupo de piratas. Mesmo que alguém intencionalmente vaze, muitos não acreditarão. Lelin suspirou, mais uma vez. Ele já havia feito tudo o que podia com o melhor de suas habilidades, e tudo o que restava era sua sorte. Meu senhor, estamos aqui. Um marinheiro com olhos triangulares e um olhar tão afiado quanto uma cobra venenosa veio antes de Lelin, relatando em voz baixa. Havia uma sede em seus olhos por sangue, assim como um fervor pela destruição. Se este era um olhar visto na mansão, Lelin mandaria a ordem para que esta pessoa fosse enforcada, mas agora. Esta é a atitude certa se você quiser matar alguém. Lelin estava confiante de que com seus métodos, mesmo se essa pessoa fosse uma cobra venenosa, ele seria capaz de domá-lo. Seu nome é Robin Hood. Você é um ótimo primeiro amigo e navegador. Você é responsável por este navio também? Lelin observou o homem. Ele podia sentir uma aura sangrenta que vinha de mortes frequentes, o que tornava óbvio que essa pessoa tinha uma vida muito excitante em particular. Sim, jovem mestre Faulen. Evidentemente, Robin Hood ficou surpreso por Lelin ter conseguido lembrar seu nome. Bom. Lelin tinha as mãos atrás das costas enquanto observava a imagem fraca da ilhuta do nevoeiro.
Ele rapidamente ordenou: envie a ordem. Todo mundo deve permanecer oculto. Tente não fazer nenhum som. A fim de tomar precauções contra os feitiços de detecção e adivinhação, Lei Lin havia se fortalecido especialmente com Non Detection antes de partir, e tinha sido excepcionalmente cauteloso e ágil ao longo do caminho. Pode-se dizer que as chances de serem descobertas eram muito baixas. Além disso, mesmo que fossem descobertos, nada mudou muito, exceto pela escala das perdas que seriam incorridas. Quando a primeira onda nadou sorrateiramente até a costa e começou a montar um ataque secreto aos navios ancorados dos oponentes, Lei Lin sabia que a conclusão geral havia sido decidida. Assistindo às batalhas sangrentas, Lei Lin de repente riu. Parece que os piratas não são tão fortes quanto eu imaginei que fossem. Inicialmente, ele pensava que eles tinham o apoio dos nobres e poderiam ter equipamentos soberbos e até mesmo uma arma mágica, mas pela aparência, esses piratas usavam roupas surradas, e havia até mesmo algumas pessoas de outras raças e misturas de sangue. No meio deles, não havia pessoas realmente poderosas lá, e parecia que eles eram apenas bucha de canhão e não um verdadeiro negócio. Mesmo se conseguirmos subjugar esses piratas, eles seriam tratados apenas como substituíveis. Lei Lin acariciou seu queixo enquanto pensava em algo. Em tal situação, onde seu lado tinha sido preparado e lançado um ataque secreto com equipamentos de qualidade superior aos deles, não havia possibilidade de fracasso se seus números fossem aproximadamente iguais. Claro, este é um mundo de exemplares. A situação pode mudar, se algumas pessoas poderosas aparecerem. Lei Lin olhou para um canto do acampamento na ilha estéril. Ele podia sentir poderosas ondulações de energia de lá. Esse líder dos piratas do Tigre Negro é um profissional de nível 10. Lei Lin zombou: Jacob, assuma o comando. Preste atenção em seus navios e não deixe ninguém escapar. Entendido, jovem mestre. Jacob respondeu em voz alta. Ele já queria se prostrar quando viu as habilidades de Lei Lin como comandante. Liderança veio naturalmente para o jovem mestre, e tal coisa era algo que ele nunca foi capaz de aprender sozinho. Este potencial. Isso significa que realmente existe um filho querido dos deuses neste mundo. Jacob não teve tempo de ser incomodado pelo choque de sua visão de mundo, e fez tudo o que pôde para restringir a formação das tropas e cercar o acampamento. Isabel, vem comigo. Vamos ver esse líder, Steve. Lei Lin rapidamente se moveu para as linhas de frente da batalha, com Isabel seguindo de perto para trás. Como infame líder dos Tigres Negros, Steve tinha o rosto grosseiro e vilão exclusivo dos piratas. Ele havia perdido há muito tempo um olho e uma orelha, o preço que pagou quando seu primeiro companheiro se amotinou contra ele. É claro que esse sujeito que ousou traí-lo logo deixou seus membros cortados e foi jogado no mar. O homem só poderia se arrepender com o deus do mar. Depois de ser recrutado pelo Marquês Louis, ficara claro que, para ser bem-sucedido nessa operação, ele se tornaria um cavaleiro com sua própria terra e poderia até se tornar um verdadeiro lorde. Vou me tornar um senhor no futuro. Toda vez que ele pensava nisso, Steve não conseguia deixar de olhar para a mão direita. Ele havia perdido, entre muitas outras coisas, em 10 anos de lutas sangrentas e lutas. Ainda assim, ele sentiu que o sacrifício valeu a pena. Como ele estava agora, ele era um lutador de nível 10. E os Tigres Negros que ele liderava tinham feito um nome para eles nessas águas. O alvo desta vez é apenas o solar de um barão que perdeu a maioria de suas elites. Quão poderosas elas podem ser? Steve pensou indiferente. Se não fosse por ele restringir-se com todas as suas forças, todos os seus subalternos teriam saído para se divertir há muito tempo. Até este ponto, tudo estava indo bem sem problemas. Mas, de repente, gritos e gritos podiam ser ouvidos, o que imediatamente despertou Steve de seu devaneio. O que está acontecendo? Steve jogou a garrafa de rum em sua mão, e sua mão direita abriu uma enorme lágrima na tenda. Ele chegou ao acampamento. É uma invasão inimiga. Há muitos deles e eles têm excelente equipamento. Seu segundo imediato, um tritão de cabeça de tigre, veio à sua frente, expressão incapaz de esconder seu pânico. Depois de perceber a situação, o rosto de Steve se contraiu. Este capitão astuto sentiu imediatamente que isso não estava indo bem, de onde eles vieram. Porque as magias de detecção e os pontos de alarme não reagiram. Mais importante, quem são eles? Mesmo agora, Steve não achava que essas pessoas fossem enviadas por seu alvo.
Com a magia não detection de Lelin, os artefatos mágicos de detecção que ele havia comprado a preços exorbitantes, perderam seus efeitos. Os pontos de alarme foram todos descobertos e removidos por Lelin. Steve agarrou a coleira do segundo imediato e gritou: "Pegue os homens e carregue para o navio." Capítulo 812. Seco seco. A emboscada foi um grande golpe no moral dos Tigres Negros. Ainda assim, Steve manteve alguma confiança em seus homens. Embora eles não fossem nada além de lixo e lixo, eles possuíam muitas habilidades. Eles seriam capazes de permanecer vivos apesar da situação ruim em que se encontravam atualmente. Porque valeu a pena, eles eram piratas depois de tudo. Lutas terrestres nunca foram o seu forte. Sua verdadeira experiência estava no bombardeio, no embarque e na luta com navios. Se ele pudesse apenas se retirar para o navio, seria perfeitamente fácil para ele montar o ataque e a defesa. Poderia até ser possível para ele virar a mesa. Quando chegar o momento, devo torcer absolutamente a cabeça desse bastardo ousado. Steve pensou para si mesmo maldosamente. Com o sinal do capitão, a tripulação começou a se aproximar do navio. No entanto, uma onda de calor ardente de repente se aproximou deles, fazendo com que Ecor se esvaísse do rosto de Steve. Merda! Esquivar, depressa! Brum! A bola de fogo do inimigo pousou a menos de 5 metros dele, e o mar de chamas resultante engolfou quase tudo em sua vizinhança. Steve conseguiu escapar, mas o resto não teve a mesma sorte. Até mesmo seu segundo companheiro de confiança, aquele com a cabeça de um tubarão-tigre, foi queimado a uma batata frita. Bola fogo! Eles têm um bruxo. Essa notícia súbita foi como um tapa no rosto de Steve. Não só o seu oponente estava suficientemente equipado, como também tinha um recurso estratégico como um mago. Só então, ele chamou a atenção do dito mago. Era um jovem rapaz, seus cabelos crespos dourados combinando com seus profundos olhos azuis. Ele era apenas um adulto. Um mago dessa idade. Steve franziu as sobrancelhas ao perceber que o jovem rapaz parecia ligeiramente familiar. Espera, ele foi um dos alvos desta missão. Esse é o jovem mestre dos Fowlens? Steve imediatamente se lembrou dele, e ele teve o desejo de xingar seu informante. Ele não deveria ser o rank 5 no máximo. Não parece. Eu quero a cabeça dele. Steve estava livre de quaisquer outras escolhas neste estágio do jogo, e ele só podia rugir ordens enquanto seus músculos se contraíam. Lelin viu Steve ao mesmo tempo. As vibrações extraordinárias que ele exalava mostraram que ele era seu líder, e ele também gritou: ele é o chefe dos piratas. 50 moedas de ouro para qualquer um que possa acabar com ele e, além disso, você não precisa mais pagar impostos. 50 moedas de ouro. E você não paga impostos. Carga. Muitos dos guardas entraram em frenesi. Só esse preço foi suficiente para 10 vidas. Os guardas avançaram, sem qualquer segundo pensamento. Claro, Lelin não ficou de pé e assistiu preguiçosamente. 2 feitiços poderosos desabaram sobre seus homens, aumentando sua força e força. Resistência do urso, força do touro. Os magos deste mundo são apoiados pelo Ueave, permitindo-lhes usar ataques mágicos e buffs extremamente rapidamente. Lelin sabia que não devia negligenciar a importância do Ueave. O fato de poder continuar existindo por tanto tempo significava que tinha algumas vantagens. E durante a batalha, Lelin percebeu que seus homens geralmente se saiam melhor se ele aumentasse suas habilidades usando seu poder. Além disso, a bola de fogo de antes era como um míssil. Pessoas comuns não conseguiriam escapar de seus poderes destrutivos. Com o apoio do Ueave, um feiticeiro com espaço suficiente não será um canhão ambulante. Lelin sorriu. Se o poder desse mundo fosse como ele imaginava, o status dos magos provavelmente seria ainda maior. Ao mesmo tempo, Steve mostrou o que significava ser um guerreiro de nível 10. Carga rápida. Seu corpo inteiro estava envolto em uma luz nebulosa. Depois de ativar sua habilidade distintiva de guerreiro, era como se ele tivesse se transformado em um tanque de aço blindado enquanto investia contra os guardas. Tump. 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 Com sua grande energia, ele derrubou muitos dos guardas. Eles foram enviados voando, como se tivessem sido atingidos por um trem de alta velocidade, e de vez em quando o som de ossos estalava. Mas o dano foi nos 2 sentidos. Steve foi ferido por muitas de suas lanças e espadas, e muitas feridas sangrentas apareceram em seu corpo.
Esse grau de ferimento não representava nenhum obstáculo para ele, mas o sangue continuamente vazando de seus ferimentos causaria um pouco de dificuldade. Isso era especialmente verdade quando os piratas estavam cercados, prestes a serem exterminados pelos soldados que se aproximavam. Entregue-se agora e, em meu nome, como nobre, vou tratá-lo como cativo, disse Lei Lin. Contanto que ele pudesse capturar Steve vivo, talvez até que ele se tornasse uma testemunha ocular, ele teria ganho vantagens incríveis para a família Faulen. Entrega? Para um pirralho como você? Steve zombou de volta. Era como se ele tivesse visto algo ridículo. Ou devo dizer, você acha que eu estou limitado a apenas essa habilidade? Um sorriso sinistro escorregou no rosto de Steve quando uma luz sagrada o envolveu completamente. Isso é força divina. Lei Lin recuou. Ele tinha poucas experiências com esse tipo de poder, mas a impressão que deixou estava gravada profundamente em sua mente. Bless, Kurilig Oundis, Nigtsield. Em um piscar de olhos, Steve lançou 3 magias de nível 1 em seu corpo. As sobrancelhas de Lei Lin enrugaram quando ele viu as feridas de Steve se recuperarem rapidamente sob a luz brilhante da força divina. Força divina é realmente problemática. Mágicas instantâneas como essas podem ser restauradas através de orações diárias, então, mesmo com as limitações de uso, ainda é injusto. Steve estava de volta à sua condição privilegiada depois dos buffs, e seus ferimentos foram curados. Matar. Ele avançou para Lei Lin com grande poder, e um brilho clandestino cobriu a espada em sua mão. Eldritch Blast. O ki de um lutador rank 10 concentrou-se em sua mão para se tornar uma lâmina brilhante que explodiu. Chique. Os soldados na frente de Lei Lin foram cortados em 2 metades, e o sangue gotejaram em todas as direções. Bem, isso é problemático. Lei Lin suspirou, massageando suas temporas. Coleta de dados concluída. Criando entrada de alvos, o Shipai relatou, projetando rapidamente os detalhes de Steve na frente dele. Nome, Steve. Gênero masculino. Estimate status, Strength, 10+. Agility, 7. Vitalidade, 6. Spirit, 4. Profissões, Rank 10 Fighter, Rank 3 Cleric. Avaliação, ondulações indecifráveis. Na mão direita, alvo é extremamente perigoso, mão direita. Lei Lin olhou para o gancho de ferro na mão direita de Steve. A lâmina originalmente opaca estava agora encharcada de sangue, com tiras de carne penduradas. Parecia excepcionalmente macabro. Eu vou subir para bloqueá-lo. Você espera por uma abertura para tentar lançar feitiços. Isabel puxou sua espada preta para fora quando viu Steve se aproximando de Lei Lin, se tornando um escudo humano. De onde veio essa moça? Cai fora. Os olhos de Steve estavam vermelhos. A espada em sua mão esquerda desabou impiedosamente, violenta como uma rajada de vento maligno. Não tinha nenhum dos cuidados de proteção que uma pessoa costuma ter para uma dama. Clang. O facão foi bloqueado por uma espada negra, e a colisão criou um ruído profundo. Minha vingança começa com você. A expressão de Isabel estava gelada. Há tantos idiotas, incompetentes que matei, quem sabe de quem você é? Mesmo com essa resposta, Steve já se preocupara com Isabel. Considerando que ela poderia segurar um lutador de nível 10 que estava indo tudo para fora, ela não era um adversário fácil. Tump. O gancho de ferro na mão esquerda de Steve saiu como uma cobra venenosa, mas também foi bloqueado pela espada de Isabel. Faíscas voaram por toda parte. A batalha iminente entre os dois fez com que muitos piratas, e até seus próprios soldados, recuassem inconscientemente. Eles não se atreveram a ser pego na luta. Parece que eu ainda não tenho mão de obra suficiente para matar um lutador de nível 10. Lei Lin pensou preocupado enquanto observava a troca horrível entre os dois. De acordo com os dados, precisarei de pelo menos 200 elites totalmente armadas para matar Steve, e mesmo elas terão que estar dispostas a desistir de suas vidas e pagar um custo doloroso. Claro, se tivermos mais profissionais, os ferimentos serão reduzidos à metade, mas apesar de tudo eu não tenho mão de obra suficiente agora. E, embora Isabel tenha reforçado sua própria força por meio de sacrifícios demoníacos, ela ainda não é suficiente para ser uma oponente. O progresso na profissão não era apenas incremental. E de qualquer maneira, Lei Lin não acreditava que aqueles demônios não quisessem nada de Isabel de qualquer maneira. Hugo. De repente, um gemido soou no campo de batalha.
Foi da Isabel. Um dos braços dela estava fraturado e ela foi forçada a segurá-lo na manga. E, no entanto, ela permaneceu tão estoica como sempre. Coisas assim, que poderiam ter feito as meninas comuns chorarem e gritarem, não perturbaram Isabel de jeito nenhum. Eu tenho medo que isso não possa continuar, eu vou ter que soltá-lo. Mas... Isabel lançou um olhar para os espectadores e hesitou. Isabel. Eu acho que é hora de se retirar. Assim como Isabel estava prestes a dar-lhe tudo e cobrar em Esteve, a voz de Lelin veio através de... Fora de sua confiança em Lelin, ela abandonou seu plano original e começou a recuar, pensando em ir embora. A expressão no rosto de Esteve era sinistra como sempre, mas isso mudou quando uma flecha foi atirada. Show! A flecha era como uma cobra venenosa. Seu ângulo era complicado, deixando Esteve sem escolha a não ser se retirar. Splat! A flecha disparou no chão atrás dele, a extremidade emplumada ainda tremendo, fazendo parecer uma pequena cobra tentando se enterrar no chão. Capítulo 813, Revisão pós-batalha. Revisão pós-batalha. Essa foi por pouco. Esteve sentiu um pouco de suor frio na palma da mão. Só ele sabia o quanto isso era perigoso. Depois que recuperou os sentidos, olhou para Lelin. O jovem tinha agora uma besta nas mãos e havia uma expressão impiedosa no rosto. Isabel se esforçara para ficar ao lado dele e, além dela, Jacob e alguns outros soldados também correram depressa. Com Isabel os atrasando, Lelin teve tempo suficiente para derrotar o inimigo e até mesmo tomar o navio pirata. Agora, Jacob trouxe o resto dos soldados e as muitas bestas da coleção da família Faulen e cercou a área. Os soldados de Faulen tinham ganhado vantagem em todas as outras zonas. E mais soldados se reuniam. Sob a luz das chamas, o rosto de Esteve ficou pálido como um cadáver. Ele sabia muito bem que, depois que a batalha terminasse, os tigres negros poderiam ser apagados da história. O que está acontecendo? Por que as coisas acabaram assim? Esteve estava completamente atordoado. No entanto, sua astúcia semelhante à raposa, aperfeiçoada ao longo dos anos, dizia-lhe que aquela era a hora de escapar. Contanto que houvesse algumas pessoas vivas, ele seria capaz de reunir os tigres negros e trazer sua ascensão mais uma vez. Quando chegasse a hora, ele exigiria extrema vingança desse jovem mago. Atire. Mas como Lelin poderia lhe dar a chance de fazer isso? Com o seu comando, as inúmeras bestas que Jacob dirigiu produziam sons aterradores. Numerosas flechas bloqueavam todas as rotas de fuga que Esteve tinha. Droga! Esteve amaldiçoou, sua figura torcendo em um estranho ângulo no ar. Um escudo escuro apareceu, batendo em uma flecha afiada. O escudo de cor escura se despedaçou, mas o poder da flecha foi bastante reduzido. Só poderia deixar um corte superficial no corpo de Esteve. Brum! O corpo de Esteve caiu livremente no chão. Ele olhou para Lelin com veneno e depois saiu correndo do acampamento. Uma vez que ele saísse, ele definitivamente seria capaz de sair com facilidade. Ele ainda era um lutador de rank 10 afinal. Neste momento, as coisas de repente mudaram. Uma enorme teia de aranha branca se abriu do chão, cobrindo na escuridão. Mas quando ele... A expressão de Esteve se encheu de medo quando ele reconheceu esta teia. Feitiço de rank 2, Web. Uma vez que se enrole em volta de mim, serei pego. Ele parecia feroz quando levantou a espada na mão esquerda. No entanto, Lelin já havia estabelecido essa armadilha há muito tempo. Como ele poderia dar a Esteve a chance de escapar? Raiofen feblemente. Dormir. Restringir. Alguns feitiços de nível 1 brilharam sobre a cabeça de Esteve. Com o dreno da enorme batalha anterior, Esteve não conseguiu evitá-los a tempo. Imediatamente depois, ele sentiu uma sensação de confusão, quando seu corpo subitamente enfraqueceu. Clang! Seu facão caiu no chão, e imediatamente depois Esteve foi pego na teia. Era extremamente pegajoso, e mesmo um touro imprudente não seria capaz de escapar dele. Mirar. Prepare-se para atirar. O adversário é um guerreiro de nível 10, então, tenha cuidado. Neste momento, os soldados segurando bestas apontaram para Esteve calmamente. Apenas idiotas perderiam um alvo imóvel como este. Você ainda está pensando em correr porque você tem um trunfo na manga, não é? Lelin se aproximou da teia de aranha, observando Esteve de cima, os olhos cheios de zombaria. Não pense que você pode esconder o efeito Lifesteal em sua mão direita. Eu sou um bruxo. Quando Lelin disse isso,
Ele pôde ver que os olhos de Steve estavam cheios de medo e desespero, seguidos por uma luta desesperada. Leilin riu rapidamente, recuando e evitando os raios sangrentos que saíam de sua mão. Seja cuidadoso. O gancho da mão direita tem o efeito lifesteal. Não deixe que isso te toque, ou sua força vital será absorvida. Leilin sorriu para Steve, fazendo-o empalidecer ainda mais. O terror de ser completamente visto fez com que o pirata se sentisse confuso. Você é um demônio. Um demônio. Bata nele inconsciente. As sobrancelhas de Leilin se franziram, e depois se livrar de seus braços e pernas. Sem a ajuda de um poderoso clérigo, tais ferimentos aterrorizantes acabariam por enfraquecê-lo. Quanto a como lidar com essa pessoa, Leilin ainda não tinha planos. Como ele estivera na vanguarda ao impedir a família Faulen, ele deveria ter feito contato com o Visconde Tin antes, o que o tornava uma boa testemunha. Mas quem acreditaria nas palavras de um pirata? No máximo, causaria algum pequeno problema para o Visconde. Seu verdadeiro valor está em mantê-lo longe de Tin. Leilin observou Steve amputado que agora estava inconsciente, com os olhos profundos. Na sua opinião, o pirata só tinha duas funções. Era como isca, atraindo mais assassinos e especialistas da outra parte para que ele pudesse emboscá-los. No entanto, as coisas poderiam facilmente dar errado dessa maneira. Se uma existência com a qual Leilin não pudesse lidar chegasse, isso era apenas atirar em si mesmo no pé. Por outro lado, ele poderia usar Steve para negociar com Tin, forçando o Visconde a recuar. Afinal, a família Faulen não era a única com terra nos mares. Uma vez que seu lado mostrou seu poder e mandou Steve de volta, dizendo que eles não tinham planos de ir para a guerra, ele poderia conseguir um período de harmonia. Claro, Leilin nunca contou com a benevolência e hesitação de seus inimigos para sua própria segurança. No entanto, dar-se mais tempo era um bom método. Afinal de contas, sua força ainda estava aumentando a cada dia. E ainda por cima com a completa eliminação da sondagem na família Faulen, talvez eles parassem um pouco de qualquer maneira. Leilin acariciou seu queixo, seja rápido sobre isso. Traga a todos os escravos. Mate aqueles que resistem. Entendido. Numerosos soldados gritaram juntos. Depois de ver que seu líder, Steve, havia sido capturado, a maioria dos piratas havia perdido a moral e, com a repressão de Isabel e dos besteiros, eles foram totalmente derrotados. Mesmo aqueles futilmente pensando em nadar através do mar foram mortos pelos marinheiros no navio, sem deixar qualquer saída. Logo, uma região inteira do mar foi tingida de vermelho. Nesta situação, mesmo o pirata mais feroz involuntariamente teria pensamentos de rendição. Logo, os sons de armas sendo jogados no chão soaram. Os soldados correram para amarrar essas pessoas e as enviaram para o navio. Coloque fogo neste lugar antes de sairmos, ordenou Leilin. Depois disso, ele retornou ao navio de mastro duplo em que ele havia chegado. No momento, o navio pirata apreendido havia sido amarrado atrás do deles. Foi o espólio de sua batalha. Vendo o mar de vermelho, Leilin ouviu quando Jacob relatou: 9 soldados estão mortos, 15 gravemente feridos. O resto tem alguma forma de ferimentos leves. Isto foi embora este fosse um ataque surpresa e eles tivessem a vantagem no equipamento. Jacob não pôde deixar de se sentir envergonhado com os resultados. Ele entendeu melhor a ferocidade dos piratas hoje. Se os tigres negros tivessem conseguido pôr os pés na ilha de Faulen, as consequências teriam sido terríveis. Milímetros. O que capturamos? Leilin parecia calmo, não se importando com um problema tão pequeno. Nós matamos 37 piratas e pegamos 52 prisioneiros. Há alguns com paradeiro desconhecido. Nós pegamos Steve, e os tigres negros podem ser considerados completamente eliminados. Nesse ponto, Jacob começou a parecer empolgado. É uma pena que não haja despojos. Há apenas um pouco de rum e jerky. Nós não encontramos nenhuma carta ou qualquer coisa. Leilin balançou a cabeça e riu involuntariamente. Piratas são pobres mesmo. O que mais você quer? Esses piratas de baixo escalão não tinham muito dinheiro com eles, e se tivessem a sorte de obter uma grande quantia, isso seria, rapidamente desperdiçado com o álcool ruim no porto, com a carne e os antros de jogo. Quando, no dia seguinte, eles não tivessem um único cobre em seus bolsos, eles seguiriam seu capitão para o mar como lobos, rugindo enquanto atacavam outros navios. Mesmo que você acrescente a riqueza de todos os prisioneiros,
Isso ainda não seria nada comparado ao tesouro particular de Steve. Leilin riu. Eu realmente preciso interrogar Steve bem. Embora seja improvável que ele tenha uma carta da nobreza, eu preciso saber sobre o seu estoque e coisas assim. Se ele pudesse encontrar evidências de uma conexão com o Visconde de Tim, Leilin não teria que ficar aborrecida. No entanto, isso era impossível. O outro lado não seria tão tolo a ponto de deixar as cartas e coisas do gênero para trás. Assim, Leilin só podia tentar isso sem muita esperança. Quanto ao dinheiro, isso foi apenas um prêmio de consolação. No mínimo, esses soldados precisariam ser recompensados amplamente pelas mortes, do contrário ninguém estaria disposto a trabalhar com ele. Tendo tomado conta de tudo, Leilin foi até o porão do navio. Como havia muito mais cativos para devolver, o porão oculto era muito apertado e tanto caótico. Leilin naturalmente não aprisionaria o grupo no navio pirata atrás deles, o que estaria criando problemas para si mesmo. Mesmo nessa situação, Isabel tinha um quarto próprio. Este foi um privilégio reservado para a nobreza e o forte. Posso entrar? Leilin perguntou depois de caminhar até a porta. Por favor. Abrindo a porta, Leilin entrou na sala e lançou um feitiço silenciador. Isso imediatamente resultou em um olhar sério no rosto de Isabel. Leilin contorceu o nariz. Havia um cheiro de ervas no ar, e as roupas de Isabel estavam levemente desordenadas. Evidentemente, em sua pressa, ela não havia arrumado tudo adequadamente. Capítulo 814. Pensamentos. Você não será capaz de fazer coisas assim facilmente por você mesmo, você sabe. Leilin riu quando ele se sentou ao lado de Isabel, puxando seu braço. Não. Isabel começou a lutar. Sente-se corretamente. A expressão trovejante de Leilin fez com que o ímpeto de Isabel fosse sinalizar. Até mesmo a força que possuía parecia enfraquecer muito. Leilin enrolou as mangas de Isabel. O que ele viu não foi a pele pálida e requintada pertencente a uma jovem garota, mas um braço estranho cheio de escamas. No braço, havia uma lesão curva causada por Steve. Demonificação, e parece ser um ritual de conversão de alto nível. Leilin ergueu os ombros e usou habilmente a energia mágica para curar suas feridas. Ele então os ligou. É feio, não é? Em algum momento, Isabel se virou, sua voz embargada de soluços. Não, na verdade ainda está bem, respondeu Leilin seriamente. Ele não parecia muito melhor quando se transformou como um bruxo, e tornou-se uma existência que praticamente abandonou sua forma humana. Mais uma coisa. Leilin parecia estar focada em curá-la, e ele falou suavemente, eu quero montar uma frota privada. Espero pela sua ajuda. Torne-se um pirata. Por quê? Isabel ficou aturdida por um momento. Uma frota privada era apenas uma maneira de se referir a uma tripulação pirata. Leilin sorriu para a pergunta. Eles vieram e nos intimidaram. É justo que nós retribuamos o favor. Quanto ao povo a ser usado. Eu estava planejando usar meu status como mestre do território aqui para enforcar os piratas do Tigre Negro. Vamos apenas pensar em reciclar nosso lixo. Além disso, encontrei um bom primeiro imediato para você. Robinho teve um bom desempenho hoje e, mais importante, ele está acostumado com os modos dos piratas. Com o nosso pessoal como a espinha dorsal e os piratas em nosso nível de fundação, podemos usar o navio pirata que apreendemos e a riqueza de Steve para montar rapidamente uma equipe. Vou precisar de você para controlá-los com força. Leilin ligou as feridas com gás e Isabel enxugou as lágrimas no rosto, recuperando sua imagem robusta e saudável. No entanto, Leilin sentiu que a menina chorando diante de si adequava mais à memória de sua jovem prima. Por que você acha que eu vou concordar? Isabel olhou para Leilin. Porque é um pedido da sua querida prima. Leilin riu, resultando em um rubor no rosto de Isabel. Eu considerarei este assunto. Saia primeiro. Evidentemente, Isabel estava se sentindo apertada no casco estreito sozinha em uma sala com Leilin. Espero calmamente sua resposta favorável. Leilin saiu, fechando a porta educadamente. Na realidade, ele sabia que ela concordaria. Isso também foi bom para ela. Um demônio de alta classificação? Bondade. Leilin acariciou seu queixo, seus olhos cintilando. Controlar uma tripulação pirata pode parecer um pouco imoral na superfície, afinal de contas, era desonroso para um nobre fazer algo tão pecaminoso. No entanto, Leilin sabia que sob a capa da glória, sofisticação e grandeza,
Todos os nobres deste mundo escondiam algum tipo de mal dentro deles. Cada moeda de ouro que eles usavam estava manchada com sangue e lágrimas de inocentes. Até mesmo seu pai, Barão Jonas, sempre quis obter apoio de alguns piratas, ou criar uma frota de assalto para atacar os outros. Ele estava trabalhando duro nisso, mas ele tinha sido um nobre por um tempo muito curto. Era difícil o suficiente apenas organizar seu próprio território, então ele ainda tinha que cumprir seus desejos. Quanto a piratas ofensivos, nenhum nobre iria se importar com isso. Esse mar exterior foi descoberto recentemente, então não há muitos grandes poderes operando aqui. Ainda é um pedaço de papel em branco. Como só o Marquês Louis poderia obter todos os benefícios, no mar. Leilin deu uma risadinha. Seja comprando materiais mágicos de alta qualidade ou criando uma torre de feiticeiros, tudo exigia uma enorme quantidade de recursos e moedas de ouro. Como ele poderia entregar os lucros que poderia obter no mar exterior? Além disso, ele não era um para levar espancamentos sem retaliação. Ele definitivamente iria pagar o Marquês de volta pelo seu favor. Ele era apenas alguém com controle sobre o arquipélago do Báltico, uma frota comercial e alguns grupos de piratas. Então ele era tão incrível. Se não fosse por ter apreensões sobre as famílias na ilha de Fallen, só Leilin poderia enfrentá-lo em uma guerra e causar-lhe uma enorme dor de cabeça. Depois de estabelecer um grupo de piratas, a prima terá um lugar para se abrigar. Afinal de contas, os deuses não se concentram muito em um lugar como o mar exterior, onde bandidos se misturam com pessoas honestas. O sacrifício ocasional pode ser escondido o máximo possível. Se Isabel podia entender as razões por trás dos esforços meticulosos de Leilin era outro assunto. Leilin tinha certeza de que, desde que ele fosse o único a fazer o pedido, ela não o rejeitaria. As ondas continuaram colidindo com o corpo do navio, sacudindo levemente. Alguns pássaros parecidos com gaivotas voavam no céu, produzindo gritos à distância. Isso não é muito longe da ilha de Fallen. É uma viagem curta, então isso não deve ser um problema. Leilin segurou o corrimão, observando o mar escuro abaixo dele. O mar nunca foi um lugar pacífico. Tsunamis, tempestades ou até mesmo numerosas criaturas do fundo do mar poderiam destruir uma frota inteira em um instante. Assim, para os marinheiros no mar exterior, era como pisar em gelo todos os dias a possibilidade de entrar no abraço da morte a qualquer momento. Parece haver incontáveis deuses com domínio sobre o mar, como a deusa da tempestade que Steve adora. Leilin começou a parecer sério. Steve surpreendentemente tinha algumas habilidades como clérigo, enquanto ele só podia lançar magias divinas baixas. Isso era suficiente para Leilin estar em guarda. Felizmente, Astor Godez era conhecida por ser temperamental. Ela regularmente causou tsunamis e tempestades, destruindo numerosos navios e barcos de pesca. Sua fé resultou do terror que ela induziu. Como resultado, Steve deve ter feito a deusa da tempestade sentir-se encantada durante uma certa cerimônia orando, razão pela qual ela fez uma exceção e lhe deu alguma força divina. Se não, não importa o quanto Leilin olhasse, ele não poderia ligar Steve a um clero. Mesmo assim, isso ainda era muito problemático. Não importava quanto bastardo Steve fosse, ele era um clérigo, e Leilin não conseguia se livrar dele facilmente. Se ele estivesse sozinho do lado de fora, ele poderia eliminá-lo facilmente. Enquanto as notícias não saíssem, tudo estava bem. No entanto, havia muitas pessoas aqui e tantos prisioneiros. Havia também os fugitivos. Não havia como contestar o fato de que Steve estava em suas mãos. Se ele morresse, as coisas seriam difíceis de lidar. Leilin não queria atrair a atenção da igreja de um Deus real, muito menos hostilidade. Que pena. Ele é um guerreiro de nível 10. E um clérigo nisso. Uma sugestão de luz vermelha apareceu nas mãos de Leilin. A adaga Devil Blow voou entre os dedos dele, ondulando com um brilho perigoso que rapidamente morreu. Enquanto ele podia agora transformar a carne devorada em energia espiritual e apressar seu avanço como um bruxo, não faltava nada. Ele precisava digerir completamente a energia que absorveu entre as sucessivas devorações. Além disso, esse aumento súbito de poder seria um ótimo teste em seu controle como um mago. Se o mago de nível 1 se tornasse rapidamente uma lenda, ele seria primeiro destruído pela magia incontrolável e birrava em seu próprio corpo. Felizmente, Leilin tinha uma enorme vantagem nessa área. Seu corpo principal já era meio deus, e seu controle de energia era excelente.
Magia era similar, tanto aqui quanto no Magus Sword, e sua força como um mago era apenas equivalente a de um Warlock Rank 1 ou 2. Esse conjunto de preocupações foi o motivo de Steve ter tido a sorte de sobreviver até agora. Caso contrário, Lelin o teria reduzido há muito tempo a uma pilha de ossos. Lelin tinha requisitos específicos quando se tratava de carne agora. Apenas profissionais ou feras demoníacas, poderosas cumpriam suas exigências de força vital. Quanto àqueles piratas, eles não eram nada para Lelin, e mesmo que ele devorasse todos eles, eles não poderiam ser comparados a Steve. Isso foi mesmo ignorando as impurezas em sua energia. O ranking de energia neste mundo é muito estritamente regulado. Lelin deu uma olhada em suas estatísticas. Como ele não usara o Devil Blow da Ger, as estatísticas eram as mesmas de antes. Para um adulto, 1, 10 e 20 são todos os limites. Lelin tinha uma compreensão maior desses números. Era difícil para um ser humano normal ultrapassar o valor de 1 em qualquer estatística, tornando-se um profissional. E essas dificuldades agravaram no futuro ou mais forte se tornou. 10 pontos foi um enorme limiar para romper. O maior status de Lelin era seu espírito em 7. Baseado em seus cálculos, foi somente depois que ele se tornou um mago de nível 10 que ela poderia romper essa barreira. Magos acima do nível 10 são considerados especialistas no mundo dos deuses. Então, essa é a linha divisória que nos divide. Apenas uma estatística quebrando 10 vezes faz de um especialista. Lelin tinha a sensação de que aumentar seus pontos de status neste mundo seria muito difícil, aumentando em dificuldade quanto mais ele chegasse. Uma vez que seu espírito atingisse 10, e especialmente depois que ele se tornasse um grande bruxo, talvez até mesmo o Devil Blow da Ger pudesse apenas lhe dar um suporte leve. Um mundo rigoroso que suprime o poder que está fora do comum. Até mesmo os deuses têm que obedecer às regras do mundo. Os olhos de Lelin ardiam com fervor, ansiosos para tentar. Neste momento, ele ouviu aplausos em outro lugar. Estamos aqui. Eu vejo o farol no porto. Lelin levantou os olhos e olhou para a distância. Como esperado, havia uma luz amarela vista de dentro do nevoeiro. Representava o calor do porto de Fallen e Lelin não pôde deixar de revelar um sorriso. Capítulo 815. Planos de retorno e segredo. Planos de retorno e secreto. No momento em que ele saiu do navio, Lelin viu alguém inesperado. A governanta da mansão, Leon, tinha vindo antes dele. Era evidente que ele estava esperando há muito tempo, e até gotas de água em suas roupas se formaram na neblina. Jovem mestre, jovem mestre. O mestre está de volta e ele disse que você deve notificá-lo assim que estiver em terra. Pai voltou? Bom, vou vê-lo, imediatamente. Cuide das coisas aqui, assim como dos despojos da guerra e dos prisioneiros. Comparado a se esgueirar durante o último ataque, Lelin estava agora se exibindo corajosamente. Ele estava mesmo na esperança de intimidar aqueles que estavam abrigando pensamentos ilegais com essa vitória. No entanto, o único navio que entrou no porto foi o próprio navio de guerra de Lelin. O próprio Tigre Negro havia desaparecido com a sua prima Isabel, acompanhada por uma parte dos piratas. Apenas alguns poucos piratas azarados estavam ali, além dos poucos espólios de guerra. Claro, havia também o ex-capitão Steve. Entendido, jovem mestre. Leon se curvou. Apenas os ferimentos dos soldados atrás de Lelin deixaram claro que essa batalha tinha sido muito intensa. Milímetros. Jacob, pegue Steve. Vamos, embora. Lelin entrou na carruagem sozinho, seguido por Jacob com o prisioneiro. Steve tinha um saco preto na cabeça, pois Lelin não confiava em um cativo tão alto para seus subordinados. Se ele fez, havia uma chance de algo dar errado. Pai. No momento em que a carruagem chegou à mansão, Lelin viu seus pais atuais, Barão Jonas e Lady Sarah. Eles ficaram à espera na porta da mansão, os olhos cheios de preocupação. Lelin imediatamente desceu da carruagem e foi puxada para os braços da senhora Sarah. Oh, minha pobre criança. Era óbvio que mesmo que ela tivesse alguma ideia do que Lelin tinha feito, a senhora Sarah ainda estava preocupada. É bom que você esteja bem. Barão Jonas manteve sua postura como um nobre, embora houvesse uma pitada de alegria em seus olhos. Lelin olhou para o pai e depois para o seu mentor, Ernest. O mago deu-lhe um olhar encorajador de aprovação, e arrastou seu manto de bruxo para mais perto de si, escondendo-se com a multidão. Os magos não eram tão bons em se expressar. Neste momento, Lelin viu numerosas tropas de elite atrás do Barão Jonas,
todas usando armaduras. Seus olhares frios fizeram-nos sentir uma sensação de perigo. Rank 5, guerreiros. E há tantos nisso. Pai, de onde você tirou? Lei podia ver respeito nos olhos dos combatentes, especialmente de seu líder, mas não havia a confiança e preocupação que seus próprios homens tinham. Estas tropas foram evidentemente reforços de uma fonte externa. No entanto, este foi um assunto trivial. Criança, não fique tão imprudente no futuro. É impróprio para um nobre liderar as tropas sozinho, Jonas advertiu Lei. Se seu único sucessor morresse nessa batalha, ele não seria capaz de lidar com isso. A propósito, pai, por favor, permita-me mostrar meus espólios, bem como os cativos. Lei bateu palmas e o próprio Jacob trouxe Steve para cima. Embora seus membros já tivessem sido cortados, e ele fosse basicamente um aleijado sem a ajuda de feitiços divinos de alto nível, ele ainda precisava ser vigiado. Oh! As sobrancelhas do Barão Jonas levantaram, não reagindo aos cativos e às lixeiras que Lei mostrou. Na sua opinião, Lei tinha apenas eliminado uma pequena onda de piratas, talvez menos de 20 no total. Eles provavelmente eram pescadores que perderam o desejo de riqueza, razão pela qual ele não dava muita atenção a eles. Mas então Lei levantou o saco preto sobre a cabeça de Steve, expondo o rosto malicioso à luz do dia. Devido à perda de sangue, o rosto dele tinha empalidecido, o que não fez nada para reduzir o medo causado por olhar para o rosto. Até mesmo a senhora Sarah gritou, dando alguns passos para trás em seu choque e desgosto. Lei, você assustou sua mãe. Você não deve sujar os olhos de uma nobre com um cativo tão humilde. O Barão Jonas nasceu como um nobre de uma família militar e não se sentiu desconfortável quando se deparou com essa situação. Mas até mesmo suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Jonas não conseguia entender por que Lei trouxera um cativo nojento com suor, sangue e feridas dolorosas à sua frente. O que ele não viu foi que os guerreiros de elite atrás dele agora tinham um olhar diferente em seus olhos. Embora Steve estivesse aleijado, os grossos calos em seu corpo e os músculos firmes misturavam-se com a aura poderosa de um lutador de alto nível que ainda tinha que se dissipar. Eles tinham uma ideia sobre o que era isso. Este é Steve, líder dos Tigres Negros. Lei disse simplesmente, mas isso fez os olhos do Barão Jonas se arregalarem. Deuses! Barão Jonas não se importava mais com a sujeira no corpo de Steve quando ele se aproximou dele, afastando o cabelo bagunçado em sua testa para dimensioná-lo cuidadosamente. É mesmo ele. Este é o líder dos Tigres Negros, Rank 10 lutador Steve. Numerosas grandes câmaras de comércio criaram em conjunto uma recompensa de 500 moedas de ouro para sua captura. Uma das postagens de recompensa é até no nosso porto, eu não poderia errar. Um bom tempo depois, o barão suspirou e olhou para o filho com uma expressão complicada. Essa criança parecia sempre surpreendê-lo. Sua expedição poderia até resultar em ele ser morto por assassino se Lei não tivesse pedido a Ernest para ajudá-lo. Ainda assim, ele perguntou, incrédulo, como Steve está aqui, onde estão os Tigres Negros? Eles foram eliminados, respondeu Lei levemente. Jacob e os soldados por trás estufavam o peito com orgulho, olhando fixamente para os guerreiros de elite atrás do barão. Boa. Parece que precisamos ter uma conversa séria. O Barão Jonas tinha uma expressão complicada no rosto. Depois que Lei voltou, o riso e a alegria voltaram para a mansão mais uma vez. Até mesmo a governanta Leon, que sempre parecia sombria, revelou um sorriso raro enquanto dirigia Clara e Claire para preparar o banquete. Durante esse período de preparação, o barão ficou em sua sala de estudos, tendo expulsado as criadas para deixar apenas Lelin e Ernest atrás de si mesmo. As informações fornecidas por Lelin foram muito úteis. Mesmo que eu tenha que pagar um preço enorme, eu vou cuidar dos problemas com a Igreja do Conhecimento. A voz do Barão Jonas era rouca e baixa. Lelin notou astutamente os olhos injetados e os cabelos brancos perto das orelhas. Era óbvio que ser oprimido por uma pessoa de alto status como o Marquês Louis deixava o barão estressado e irritado. Embora agora pudessem agir um pouco mais livremente, o trauma das ações do Marquês ainda não se dissipara. É apenas meu dever. Afinal, sou parte da família Faulen. Lelin parecia muito humilde. Essa atitude fez com que o Barão Jonas concordasse. Como sabemos quem é nosso oponente, as coisas ficarão mais fáceis. Embora tenha me encontrado com algumas tentativas de assassinato durante a viagem ao continente,
Estou felizmente ileso. Até cheguei a ver Ealgrifit, o senhor da guerra daquele lugar. Os olhos de Lelin brilharam, imediatamente, lembrando-se dele. Parecia que o barão Jonas pagara um preço, cedendo uma parte dos lucros para obter algum apoio da nobreza regional. Eles despacharam um grupo de cavaleiros com vários lutadores de nível 5. O líder é um posto 9, o que será suficiente para garantir a segurança de nossa mansão. O barão Jonas observou Lelin com um olhar triste em seus olhos. Ele acreditava que a tentativa de assassinato em seu filho foi porque ele tinha tomado a maioria das elites. Se não fosse por isso, ele não teria sido forçado a lutar contra um terrível grupo de piratas. Ele tentou deixar para trás Ernest e Jacob, que eram ambos profissionais para proteger o porto. No entanto, confiar na proteção dos outros não era uma solução de longo prazo. Lelin franziu a testa ligeiramente. O barão Jonas viu tudo isso e fez com que ele sentisse ainda mais. Essa criança já tem sabedoria suficiente para liderar nossa família. Bem, então, como você acha que o Steve deveria ser tratado? Afinal, ele é seu prisioneiro. Barão Jonas riu, querendo ver como Lelin agiria. Despache um mensageiro para fazer negociações e depois devolva ao Marquês Louis. Em troca, podemos estabelecer um tratado de paz. Que tal isso? Nossa família é muito fraca, afinal. Lelin não se conteve enquanto falava. Bom. Barão Jonas estava à beira de aplaudir seu filho. Ele definitivamente não tinha sido tão racional em tal idade. Ele teria reclamado de sua vingança após a humilhação. Vendo essa capacidade de desistir e manter um perfil baixo, o barão Jonas entregaria a família para Lelin, mesmo que ele fosse inútil em outras áreas. Quem você acha que é o mais adequado? Bispo Tapris da Igreja do Conhecimento. Ele é amigo de ambos os lados, então faria um mensageiro adequado. Lelin enfatizou que ele era um amigo, e o barão Jonas obviamente sabia o que Lelin estava sugerindo. Ele murmurou para si mesmo, ele é uma boa escolha. Com seu status como bispo da Igreja do Conhecimento, Tapris era o mediador mais adequado. Ele poderia até aumentar o prestígio do Deus do Conhecimento dessa maneira, então ele provavelmente não os rejeitaria. Depois que tudo ficou resolvido, Lelin murmurou, pai, eu ainda tenho algumas coisas para dizer ao mestre Ernest. Capítulo 816, Comércio. O tom solene de Lelin imediatamente deixou Jonas em guarda. Ele olhou para Ernest, e o homem imediatamente sacudiu os dedos. Ele lançou non detection e sol desolation. Com toda a preparação feita, Lelin falou baixinho, eu já me tornei um mago de nível 7. O que? Ponto. O que? Os olhos de Ernest se tornaram redondos como pires. Ele tinha sido completamente jogado fora de sua falta de reação. Não faz menos de um ano desde que você chegou à 6ª posição? A expressão de Ernest era cômica, como se ele quisesse tanto chorar e explodir em gargalhadas. Oh deusa, você fala a verdade? O rosto de Ernest estava a ponto de pressionar o nariz de Lelin. Em nome da deusa da trama, Mistra, juro que tudo o que digo é verdade. Lelin parecia sério jurar pelo nome da deusa em que inúmeros magos acreditavam. O preço de ofender a deusa da trama era que alguém poderia ser permanentemente impedido de usar a trama, tornando-a um pedaço de lixo. O juramento de Lelin era muito sério e Ernest acreditou nele imediatamente. Céus, o que você é? Um filho bastardo de Mistra. Essa taxa de avanço imediatamente deprimiu Ernest. Ele ainda era um mago de nível intermediário, então, pelo que parecia, Lelin provavelmente o alcançaria em um ano ou 2. Era normal ser ultrapassado pelo aluno, mas ser superado por um punk que ainda não tinha nem 20 anos? Ernest ficou muito desanimado, quase à beira de se esconder em um canto e desenhar círculos no chão. Enquanto isso, o barão Jonas se tornou desajeitado, sem entender nada. Ele realmente sabia pouco sobre magos, então ele imediatamente suprimiu sua falta de jeito de perguntar, Ernest, meu amigo, o que isso significa? Por que a reação? Oh, meu pedido de desculpas, meu amigo. Ernest corou, depois substituiu isso com mais fervor. Lelin é um mago de 15 anos de idade rank 7. Pelo que sei, esse talento o coloca entre os 100 melhores talentos dos últimos 300 anos. Nesse ponto, ele ficou sério, não subestime esse ranking. Muitos deles se tornaram grandes magos no futuro, com alguns até se tornando lendas. Kofi. Então. Isso instantaneamente chocou o barão Jonas. Ele observou seu filho, os olhos cheios de descrença.
Embora eu não tenha nenhum reconhecimento da Guilda dos Feiticeiros, não há problema em conjurar magias de classificação 3. Leilin olhou para seu mentor. Se notícias disso saírem durante as negociações, você acha que o Marquês Louis vai recuar? As grandes chances de Leilin se tornar um grande bruxo bastaram para inspirar medo. Afinal, poucos magos do reino de Dambrata obedeciam à família real. Se descobrisse que a família Faulen tinha um mago genial, a possibilidade de o outro lado se manifestar era alta. Claro, a outra possibilidade era que eles seriam empurrados para um canto, sem poupar despesas para eliminar Leilin, de modo a evitar qualquer repercussão. Desta forma, eles não seriam prejudicados. Claro, eles poderiam ser levados a um canto e não pouparam despesas para matar Leilin, a fim de cuidar de qualquer repercussão que pudesse haver. Desta forma, eles não estariam em perigo. Bem, isso é muito possível, mas também há outras opções. Afinal, o crescimento e o talento não representam poder, avisou Ernest. Não. Esta notícia absolutamente não pode sair. Vou mandar uma ordem para todos manterem seus lábios fechados. O Barão Jonas imediatamente entendeu. Mesmo se houvesse apenas uma possibilidade de 0,000%, ele não estava disposto a arriscar a morte de Leilin. Afinal de contas, com o talento de Leilin, seria apenas uma questão de tempo antes que ele se tornasse um mago de alto nível se fosse bem nutrido. Ele ainda tinha esperança de se tornar uma lenda. Comparado a isso, as perdas agora não significavam nada. Vendo seu pai e mestre tão resoluto, Leilin só podia rir ironicamente e jogar fora esse pensamento. Tudo bem. No entanto, pai, por favor, permita-me treinar minha magia em segredo fora do solar no futuro. Treinamento em segredo. Ernest não conseguia entender. Os magos não eram do tipo que praticavam assim. Houve necessidade de abandonar uma vida de luxo para treinar a vontade de alguém. Mas observando este estudante, um jovem de 15 anos que se tornara um rank 7, Ernest sabiamente escolheu calar a boca. As realizações de Leilin representariam tudo. Quem sabe, esse método poderia permitir que ele fizesse um progresso rápido. Ernest tocou o queixo, sentindo que provavelmente deveria começar a treinar assim. Como seu mentor não é contra isso, não tenho opiniões. Lembre-se que você é o futuro da nossa família. Sempre priorize sua segurança. Mesmo se eu perder a ilha de Faulen, não posso perder você. Você entendeu? Barão Jonas avisou. Sim. Leilin acenou com a cabeça. Em seguida, continuou, há outra coisa, e diz respeito à gestão da família. Oh. Parece que você está me dando muitas surpresas hoje. Barão Jonas estava realmente muito cansado agora, mas ele ainda esfregou na área entre as sobrancelhas, parecendo que ele estava ouvindo atentamente. Acho que devemos alterar nosso sistema de dar recompensas com base nos serviços prestados no porto da nossa família. As primeiras palavras de Leilin já eram surpreendentes. Percebi que isso ocorreu porque somos fracos demais para proteger nosso próprio território. É provável que tenhamos muitos inimigos a cobiçar a nossa terra. Precisamos recrutar ainda mais soldados e profissionais para expandir o poder, o que significa que precisamos de mais fontes de receita. É fácil dizer, mas a maior parte do comércio nesses mares é assumido pelo arquipélago do Marquês Louis no Báltico. O que podemos oferecer? O Barão Jonas sorriu ironicamente. Nenhum nobre rejeitaria oportunidades para expandir sua força e riqueza. Ele também havia explorado isso antes, mas não obteve nenhum ganho. Leilin deve ter mencionado isso porque ele tem uma proposta. Vamos considerar primeiro. Ernest sabia que esse aluno sempre fazia planos antes de agir, e nunca diria nada sem pensar antes. Isso despertou seu interesse. Eu verifiquei, e há apenas 3 coisas que fazem grandes lucros com uma fundação no comércio marítimo: escravos, sal marinho e açúcar. Os olhos de Leilin brilharam. O comércio de escravos tem uma má reputação e tem sido controlado pelo Marquês Louis. Não podemos interferir nisso, então eu escolheria sal e açúcar do mar. Sal marinho é açúcar. Barão Jonas coçou os cabelos em confusão, mas a nossa ilha não é nada parecido com aqueles no sul com especiarias e açúcar de cana. Essas plantas não podem sobreviver aqui. Não. Eu pretendo comprar açúcar grosso e depois refiná-lo em açúcar branco de alta qualidade para venda. Quanto ao sal marinho, estou planejando usar fio dental de peixe. Algodão de peixe. Sim. Amassa a carne do peixe e seque ao sol,
E depois use técnicas para conservá-la por muito tempo. Porque a sal e carne, tenho certeza que será bem recebido pelos plebeus e aventureiros no continente. Lei Lin era alguém que viajou de outro mundo. Ele seria tolo se não usasse o conhecimento que ganhou de seu mundo anterior para obter alguns benefícios. Embora houvesse diferenças nas leis físicas dos dois mundos, ainda havia algumas semelhanças. Preocupado com a força da família, Lei Lin estava tentando expandir sua receita para se ajudar no futuro. Ele há muito pensara nisso. Enquanto ele só lembrava um pouco os métodos para refinar o açúcar e criar fio dental de peixe, secando-os ao sol, tudo bem. Ele era um nobre. Contanto que ele lhes fornecesse uma ideia geral, seus subordinados o tornariam uma realidade. Embora Lei Lin também se lembrasse muito mais, ele fizera testes ao longo dos anos e percebeu que só poderia construir uma indústria em torno desses dois itens. Eles complementavam as leis do mundo dos deuses. Quanto a outras técnicas, não era que não pudessem ser usadas, mas desestabilizariam a situação agora. O papel definitivamente seria altamente valorizado pela Igreja do Conhecimento, então ele poderia facilmente obter o favor de Ogma. No entanto, ele atrairia a ira dos outros deuses, e Lei Lin tinha medo disso. O açúcar refinado e o fio dental de peixe eram duas coisas que não teriam um efeito tão grande. Depois que Lei Lin explicou seus pensamentos sobre essa indústria, o Barão Jonas mergulhou em pensamentos profundos. Embora ele não soubesse disso, as palavras de Lei Lin pareciam ser plausíveis. No mínimo, Ernest ao lado dele tinha olhos que brilhavam como se tivesse visto lucros enormes e repentinos. Nesse caso, você pode tentar isso. No final, o Barão Jonas concordou. Afinal, Lei Lin provara, com suas conquistas de batalha, que não era apenas um fanfarrão. Qual foi o dano de deixá-lo tentar? Na pior das hipóteses, poderia ser considerado treinamento de negócios. Como sucessora de uma família nobre, talvez não seja necessário saber como administrar os negócios, mas eles não poderiam se dar ao luxo de ser enganados por homens de negócios. No entanto, seja cauteloso. Jonas avisou depois de pensar mais uma vez. Ele ainda estava preocupado. Compreendo. Muito obrigado, padre. Lei Lin levantou-se e fez uma reverência. Na realidade, ele só precisava da aprovação do barão no nome. Quanto às pessoas e dinheiro, Steve provavelmente estaria mais disposto a fornecer isso. O banquete está quase pronto, vamos juntos. A propósito, onde está sua prima Isabel? Jonas perguntou de repente no final. Oh, eu deixei ela sair. Os olhos de Lei Lin brilharam com sua resposta sem hesitação. Ele ainda não queria divulgar o fato de que ele estava estabelecendo uma tripulação pirata. Ela foi embora. Isso é bom também. O Barão Jonas assentiu e não perguntou mais, saindo com as mãos atrás das costas. Era evidente que há muito tempo ele tinha suas próprias conjecturas sobre a mudança de Isabel. No entanto, a situação havia sido urgente e ele se sentiu mal por abandonar um diligente membro da família Faulen. Foi por isso que ele não disse nada, e agora que ela havia partido, agora não haveria estranheza entre eles. Capítulo 817. Tintin parece que o pai já sabia disso há muito tempo. Lei Lin chegou imediatamente à sua própria conclusão depois de ouvir as palavras do barão. Se ele não tivesse tomado a decisão de mandar Isabel embora, o barão talvez tivesse lidado com ela quando retornasse. Depois disso, rumores terríveis poderiam se espalhar, e seu primo poderia até ter morrido de doença. Afinal de contas, as igrejas neste mundo não toleravam nem um pouco os seguidores de demônios, e até mesmo seus amigos e familiares estariam implicados. Com um entendimento mútuo tácito, o pai e o filho foram ao banquete, como se tivessem esquecido completamente de Isabel. O banquete estava cheio de barulho e excitação. Chuno, aquele bardo errante que tinha sido visto no porto ultimamente, veio se apresentar. Sua voz era tão doce quanto a de uma cotovia, e os poucos poemas curtos que recitava ganhavam aplausos de todo o salão. No entanto, quando acabou, Lei Lin viu que Chuno foi convidado para a sala de estudos de seu pai. Parecia que o barão não o convidara apenas para a performance. No entanto, isso não significava nada para Lei Lin. Ele estava planejando sair depois do banquete, dando aos piratas suas ordens e resolvendo questões relativas ao comércio. Claro, ele teve que aliviar a tensão no relacionamento de sua família com o Visconde Tim, entregando o prisioneiro e assinando um acordo. Tump. Um tapa crocante pousou no rosto de um homem jovem,
fazendo sua pele clara inchar em uma contusão. Deuses, como eu poderia ter conseguido uma criança tão estúpida como você? Um homem furioso de meia-idade, vestido com trajes requintados e nobres, estava de pé diante do jovem. Desenhos complexos foram costurados com fios de ouro na borda de suas roupas, totalmente no estilo élfico. Anéis exóticos carregados de gemas preciosas revestiam todos os 10 dedos em cores variadas, e alguns deles emitiam uma poderosa luz mágica. Esta era a pessoa que controlava o arquipélago báltico, o irmão de sangue mais jovem do rei Dambrat. Era o Marquês Louis. O rei obviamente não era mesquinho quando se tratava de títulos, concedendo-lhe um ducado, mas Luís evidentemente tinha sede de poder. A terra hereditária era algo que até mesmo os filhos do rei poderiam não conseguir obter. Marquês Louis estava muito satisfeito com o desenvolvimento oficial do reino e os crescentes lucros comerciais. A única coisa que o fez franzir o senho foi que, naquele vasto mar aberto, havia algumas terras que pertenciam a pequenas famílias nobres, assim como um bando de piratas desobedientes e bárbaros que eram um espinho ao seu lado. Assim, quando seu filho inútil implorou por algum território, o Marquês Louis concordou. No entanto, olhando para o Visconde Tim na frente dele agora, ele não podia deixar de sentir ressentimento por não satisfazer suas expectativas. Você é uma desgraça. Você faz coisas sem seguir qualquer tipo de regra. Não só você tenta assassinar alguém no continente, você não pode nem mesmo cuidar do mar. Você até perdeu os tigres negros. Neste ponto, o Marquês Louis sentiu um pouco de pena. Enquanto as mortes daqueles imundos e desprezíveis piratas não o perturbaram. Independentemente dos números, um lutador de nível 10 como esteve ainda era um subalterno capaz. Além disso, seu próprio grupo de bandidos assassinos estava perdido. Também. O baú do Marquês Louis continuava subindo e descendo enquanto ele lançava uma carta no rosto de Tim. Veja. Isso veio especialmente para nós da Griffith. Não apenas você não obteve nenhuma vantagem, você até empurrou a família Faulen para aqueles caçadores. Tim deixou a carta bater em seu rosto, sentindo a incessante dor ardente que fez seus olhos se encherem de fúria de fogo. O Visconde Tim parecia extremamente semelhante ao Marquês Louis, embora fosse muito mais jovem e tivesse um par de olhos compridos e estreitos. Ele agora estava se curvando respeitosamente. Pai, por favor me dê outra chance. Contanto que você atribua Boruj para mim, eu posso definitivamente. Scrão. O que lhe respondeu foi apenas um grito histérico do Marquês. A porta se fechou e Tim gentilmente acariciou seu rosto inchado. A dor pungente duplicou a fúria em seu coração. As empregadas circundantes e afins naturalmente não se atreviam a provocar Tim, que estava nesse estado. Todos eles queriam ser avestruzes para que pudessem enterrar a cabeça no carpete. No entanto, outro jovem nobre entrou com uma expressão zombeteira. Meu amado irmãozinho, você parece ter encontrado algum problema. Grande irmão. Tim apertou o rosto, sentindo-se atordoado e desajeitado ao olhar para a nova chegada. Este foi o primeiro filho do Marquês, nascido de sua primeira esposa. E, um dia, assumiria o arquipélago do Báltico. Dado que sua mãe era nobre também, seu status era muito mais alto que o de Tim, que só podia confiar nos caprichos do Marquês. Oh meu, você está ferido. Rápido, pegue um padre. O jovem gritou para o servo atrás dele, como se ele fosse um irmão mais velho cuidando de seu irmão mais novo. No entanto, Tim podia ver a zombaria profunda dentro de seus olhos. Droga. Droga. Só quando ele saiu da mansão, a expressão de Tim escureceu. Eu nunca deixarei as pessoas que me humilharam. Juro por isso. E depois a ilha Faulen e aquele pequeno nobre chamado Leilin. Eu definitivamente forçarei todos vocês ao inferno e vocês se arrependerão lá. A expressão de Tim era sinistra, como uma besta selvagem que estava deixando escapar vivos de dor. Leilin naturalmente não sabia nada disso, mas ele podia adivinhar o que estava acontecendo. No entanto, sua atenção agora estava voltada para outros assuntos. O lugar onde Leilin escolhera se esconder era do outro lado da ilha de Faulen. Como eles não ocupavam esse lugar há muito tempo, eles não tinham tantos agricultores e escravos quanto precisavam ocupar toda a ilha. Leilin escolheu esta área porque havia poucas pessoas, e também porque ele preferia o baixio nas proximidades. Tal terreno plano era muito raro na ilha de Faulen e suficiente para que Leilin fizesse muitas coisas. Até agora,
Leilin tinha construído apenas algumas casas de tábuas de madeira nas proximidades, como se estivesse se preparando para entrar em treinamento. Ele foi mantido atualizado sobre sua família através de Jacob. O prisioneiro foi entregue, mas Tinsi recusou assinar um acordo. Leilin olhou para a costa ao longe, seus olhos brilhando. Sim, jovem mestre. Jacob ficou atrás de Leilin, parecendo humilde e respeitoso. Depois das poucas batalhas anteriores, ele era completamente subserviente a Leilin, e sua lealdade podia até ser compreendida pelo Barão Jonas. Olhando para a superfície azul do mar por um longo tempo, Leilin de repente riu e falou devagar, parece que ele não está reconciliado com isso. Isso é certeza. No entanto, ele sugeriu que não haveria ataques contra nossa família por enquanto. O barão também concordou. É apenas uma paz temporária. Seus planos foram interrompidos, então ele precisa reorganizar tudo. Precisamos acumular um pouco de força aqui. Leilin já sabia o que era isso. Não foi paz, apenas um armistício temporário. Depois que eles se reorganizassem, eles definitivamente atacariam a família mais uma vez. Claro, Leilin não se importava com isso. O que ele precisava agora era tempo. Como estão os preparativos para os escravos de que precisamos, o açúcar grosso e os barcos de pesca? Perguntou Leilin. Esta foi a preparação para o comércio de açúcar e peixe que ele havia criado com o barão, anteriormente. Eu já encontrei um comerciante no porto, e ele está disposto a nos dar um canal para os escravos e o açúcar. Quanto aos pescadores e barcos de pesca, um anúncio foi colado no território. Plebeus que vêm voluntariamente terão um desconto nos impostos. Jacob relatou deferencialmente. Boa. Não se preocupe com as finanças. O pequeno tesouro de Steve deve ser suficiente para o investimento inicial. O pai já me deixou usar tudo. Antes de entregar o escravo, Leilin naturalmente espremeu todo o valor que Steve havia deixado e obteve sua preciosa riqueza. Ele também havia aprendido sobre os locais que tinham valorizado enterrados neles. Os piratas geralmente usavam o ouro, que era uma moeda estável, e o hábito de escondê-lo em ilhas estéreis. Tudo isso somado a cerca de 1000 moedas de ouro, o que foi dinheiro suficiente no início. Haveria mais dinheiro necessário perto do final, mas Leilin já havia preparado Isabel e os piratas para isso. Tráfico de escravos. Vou precisar de escravos do que são proficientes em carpintaria e alvenaria. Eu não me importo se eles são mais caros. O reino d'Ambrata estava se expandindo para os mares, e numerosos arquipélagos estéreis foram encontrados. Havia muitos nativos, florestas tropicais, minerais, criaturas primordiais nas ilhas. Claro, havia também muitas doenças e mortes. Como os plebeus do continente raramente concordavam em seguir o seu dono e encontrar novas terras, os escravos eram essenciais se quiséssemos desenvolver completamente uma ilha. O Marquês Louis, do arquipélago Báltico, era o que mais lucrava com o comércio. Ele tinha uma tremenda cadeia de suprimentos que lidava com piratas e sua própria equipe de caça aos escravos. Escravos destreinados eram naturalmente a classe mais baixa, e só podiam ser usados em lutas de wrestling ou como sacrifícios aos deuses. Uma vez que fossem domados, os nativos valeriam o dobro, e se pudessem arar a terra ou ter habilidades com carpintaria e alvenaria, o preço continuaria subindo. No entanto, eles ainda eram os mais baixos dos baixos. Escravos de alta qualidade eram na verdade profissionais, ou mulheres lindas que haviam passado por um treinamento especial. Cada um deles poderia ser vendido no continente por um preço astronômico. Capítulo 818, Piratas Tráfico de escravos, e Leilin riu. Enquanto os negócios do Marquês Louis se concentravam no comércio de escravos, Leilin não acreditaria que o arquipélago do Báltico não estivesse envolvido no comércio de açúcar e afins. No máximo, eles seriam negócios secundários a tudo. Ele sabia muito bem que, se tivesse sucesso em formar uma cadeia de suprimentos com isso, seus lucros seriam enormes. Isso traria muita inveja e ódio, causando conflitos com o Marquês Louis. No entanto, mesmo que ele não mergulhasse nesses dois negócios muito lucrativos, a ilha de Faulen não seria ignorada de qualquer maneira. Qual era o ponto de tentar se dar bem com eles? Enquanto falava com Jacob, um grupo de escravos foi levado às pressas para a praia por seus soldados, acompanhado por carruagens de comida e coisas do gênero. Jacob, vamos dar uma olhada também. Leilin trouxe Jacob para a frente do grupo. Jovem mestre, os soldados fizeram uma reverência e os escravos abaixaram a cabeça,
espiando o futuro mestre deles com olhos humildes. São estes os nativos das ilhas do mar exterior. Lei sabia que a maioria dos escravos negociados nos mares exteriores era nativa. De fato, os de grau mais alto foram escolhidos e enviados de volta ao continente. Transportar escravos do continente para os mares exteriores era caro, e os comerciantes de escravos ficariam satisfeitos se não fizessem uma perda com tal coisa. Os nativos daqui eram muito baixos, chegando ao ombro de Lei ao mais alto. A maioria não possuía roupas, revelando seus membros finos e pele bronzeada. Isso lembrou Lei dos chimpanzés. Jovem mestre, há um total de 20 escravos. Com 3 deles sendo carpinteiros e outros 2 pedreiros, chega-se a um total de 321 moedas de ouro. Na realidade, o preço desses pedreiros e carpinteiros provavelmente ocupava mais da metade do preço total. Lei assentiu. Mesmo esse pequeno montante fez com que ele gastasse uma parte de seus lucros recentes. Confiando nos escravos para construir o negócio que ele estava pensando era um sonho, Lei não colocaria suas esperanças nele. Sua missão é construir um acampamento para mim aqui. É claro que também são necessárias cercas. Lei naturalmente não entendia a língua dos nativos, mas isso não era problema para os magos. Compreender idiomas poderia resolver isso. Embora esses feitiços de baixa classificação não pudessem analisar as linguagens dos demônios, dos seus e de todos os tipos de idiomas de alta classificação, seria mais do que suficiente para esses nativos. Depois de ouvir as palavras de Lei, o grupo de escravos começou a ficar inquieto. Calma. Lei sacudiu o dedo, e um raio de luz disparou. Pila. Como se algo enorme tivesse acontecido. Muitos dos nativos se agacharam ou até se ajoelharam após o violento relâmpago ter passado. Rank 0 feitiço, Lightning Glory. Como você pode ver, eu sou um bruxo, que possui imensa força. Estes soldados totalmente equipados continuarão a monitorá-lo, então nem pense em fugir ou todos serão enforcados. Por outro lado, se você for trabalhador e completar sua tarefa a tempo, eu lhe darei uma recompensa, e até mesmo te rejeito da escravidão. As mãos de Lei brilharam com fagulhas, fazendo-o parecer um deus aos olhos do homem. Escravos. Na realidade, os magos sempre foram existências raras no mundo dos deuses, provavelmente não havia muitos, mesmo servindo sob Marquis Louis. Essa força anormal era a melhor maneira de aterrorizar esses nativos, fazendo-os acreditar que ele era um espírito dos elementos ou adorá-lo como um deus. Neste momento, houve um distúrbio entre os escravos. Um deles, que parecia um tanto velho, rastejou até os pés de Lei, beijando o chão. Ser poderoso que capta o poder do raio, Nunoker está disposto a ouvir seus ensinamentos e obedecer seus comandos. Muito bom. Nunoker, você deve liderar esses escravos a partir de agora. Eles já haviam sido domados pelos chicotes de couro do comerciante, então Lei podia entender essa situação. Fosse o que fosse, os primeiros a entregar sua lealdade a ele seriam recompensados. Nunoker estava exultante e ele repetiu uma e outra vez, estimado mestre, Nunoker vai definitivamente gerenciar seus ativos bem. Diga-lhes que aqueles que são diligentes terão bastante pão preto e sopa de peixe. Depois de cuidar desses assuntos, Lei recuou para seu próprio quarto. Ele só tinha que dar aos escravos uma ideia geral, eles fariam o resto. O bit restante seria deixado para Jacob manipular. A primeira coisa que os escravos frenéticos construíram foram algumas casas simples e crus. Estas seriam as residências temporárias que construíram para os planos que foram criados por Lei, fazendo bom uso de cada centímetro de terra. A noite caiu. Tendo se enchido de pão preto, carne de peixe e sopa de algas, os escravos dormiam profundamente. Aos olhos deles, alguém como Lei, que possuía uma força extraordinária, mas que era benevolente o suficiente para deixá-los comer bem, era um bom mestre que era difícil de encontrar. Alguns soldados patrulhavam ao lado das acomodações dos escravos, trocando de vez em quando. Embora não fosse provável que os escravos escapassem, Jacob ainda havia providenciado isso. Na noite profunda e silenciosa, os soldados se amontoavam em volta de uma fogueira. Eles pareciam apáticos, suas pálpebras prestes a se fechar a qualquer momento. Nenhum deles notou que seu jovem mestre havia ido embora. Mosca. O corpo de Lei subiu no ar, voando a uma velocidade de 60 pés por segundo. Ele rapidamente deixou a vizinhança do acampamento. Eu posso finalmente voar,
Mas é tão lento. Tendo conseguido 3 magias, Lei Lin agora tinha a habilidade de voar novamente, mas a velocidade não era suficiente para agradá-lo. Na realidade, magos que podiam voar não apenas possuíam a habilidade de rapidamente deixar o campo de batalha em situações terríveis, mas também se transformar em deuses da morte nos céus. Como a maioria das tropas não tinha capacidade de se defender de ataques aéreos, os magos podiam pairar no ar e lançar feitiços de cima, como um pesadelo. Sob o luar branco brilhante, a superfície do mar era clara e reluzente, possuindo uma aura fria. O mar profundo estava cheio de perigos, e numerosos monstros marinhos começaram a procurar alimentos durante a noite. Um navio pirata negro ainda estava ancorado na superfície do mar. Uma espadachim com uma espada longa preta estava de pé no convés, vestida com uma armadura colante como se estivesse à espera de alguma coisa. Hoje, uma sombra escura apareceu lentamente no horizonte, e depois se transformou em uma figura humana. Prima Isabel, Robin Hood. Lei-Lin aterrissou no convés e reconheceu os dois. Kid, por que você está apenas chegando aqui? Isabel gemeu, embora não houvesse nenhum traço de descontentamento em sua expressão. Jovem mestre. Comparado a ela, Robin Hood era mais respeitoso. Afinal, um bruxo que podia voar tinha imenso poder destrutivo quando estava acima do mar. Robin Hood sabia disso muito bem. Na maioria das vezes, tais magos podiam enviar seus oponentes antes que os navios pudessem se alinhar para a batalha. Chame todos os marinheiros para o convés, ordenou Lei-Lin. Seguido por uma perturbação. Numerosos marinheiros se reuniram. Entre eles estavam guardas originalmente da família Faulen, embora a maioria deles fosse tigres negros. Agora, porém, tudo o que restava em seus olhos era o medo, e seus números pareciam ter diminuído. Lei-Lin examinou a área e Isabel abaixou a cabeça com as bochechas ardendo. Robin Hood destacou-se, jovem mestre, a fim de domar os piratas. Não tivemos escolha a não ser matar algumas pessoas para estabelecer um precedente. Isso provavelmente não é tudo. Lei-Lin olhou para Isabel, mas não prosseguiu. Tudo o que ela precisava era que esses piratas fossem obedientes de qualquer maneira. Os olhos de Lei-Lin examinaram a multidão. Ele então anunciou, eu juntei você agora porque estou planejando estabelecer uma frota de invasão privada. Parecia que essas pessoas já tinham suas suspeitas. Eles aceitaram a verdade com calma, e os olhos de Robin Hood e alguns outros ficaram vermelhos de desejo. Havia poucos homens realmente bons do que acompanhassem o Barão Jonas Ilha Estéril enquanto ele desenvolvia o território. Seus companheiros provavelmente tinham feito todo tipo de coisa em seu tempo livre, inclusive jogando na pirataria. Eles podem até ter aprovação tácita do barão e apoio. Lei-Lin fez planos para a família daqueles que tinham sido guardas se mudarem para seu acampamento. Isso permitiria que ele cuidasse e controlasse a disseminação das notícias. Embora fosse impossível esconder isso por muito tempo do barão, as coisas teriam sido feitas até então e ele poderia fazer muito pouco para interferir. Quanto aos escravos piratas, lealdade, justiça e coisas assim não se comparam a dinheiro para eles. Enquanto Lei-Lin alcançasse vitória após vitória enquanto os liderava para ganhar riqueza, eles não se importariam mesmo se seu líder fosse um demônio. Claro, seus subordinados agora eram uma turba padrão, e Lei-Lin precisava urgentemente de uma vitória para estimulá-los. Além disso, preciso manter minha reputação e vou precisar disfarçar esse navio do Black Gear. No mínimo, precisarei de alguma reforma. Lei-Lin bateu o convés sob seus pés. Não me chame de jovem mestre no futuro. Chame-me capitão ou senhor, isso é entendido. Ele ordenou. Embora soasse terrível para um nobre participar da pirataria, não era novidade. No entanto, ele ainda precisava manter uma reputação. Ele não podia fazer essas coisas abertamente. Se Lei-Lin fosse morto durante um ataque, o barão não poderia se vingar abertamente e, no máximo, fazer algo em particular. Sim, capitão. Robin Hood rapidamente reagiu. Boa. Pesa a âncora. Coloque a vela. Deixe-nos saquear tudo. Capítulo 819. Piratas Tritões. Um navio pirata flutuou em silêncio no escuro da noite. Uma bandeira esquelética carmesim tremulava ao vento, segurando uma aura de morte. Dentro do quarto do capitão, o casco de balanço não afetou menos a Lei-Lin. Ele estava agora nos níveis superiores com Isabel, Robin Hood e alguns outros, discutindo seu alvo atual. Temos mais de 50 marinheiros, mas a qualidade deles é... Robin Hood balançou a cabeça.
evidentemente não pensando bem nos marinheiros que haviam prometido recentemente sua lealdade. Esta foi a verdade de qualquer maneira. Sem a ameaça da morte, eles não teriam se apresentado tão rapidamente. No entanto, tê-los mostrar sua lealdade era praticamente uma piada. Se houvesse uma chance, eles definitivamente trairiam Lelin e escapariam sem hesitação, até mesmo enfiariam uma faca no coração dele e dos outros. Eu sei disso muito bem, mas a lealdade não pode ser desenvolvida em apenas um dia ou dois. O tempo também nos ajudará a eliminar as pessoas que pretendem desobedecer. A voz de Lelin era muito calma, mas apresentava uma insensibilidade excepcional. Isabel e Robinho achavam que podiam ver o futuro próximo dos muitos piratas e suas execuções por parte de Lelin por todos os motivos. Estou planejando desenvolver uma base para produzir fio dental de peixe na ilha de Fallen. Vamos precisar de muito dinheiro e escravos para isso, e ademais para lidar se dependermos apenas do nosso território. Precisamos fazer isso, por bem ou por mal. Lelin enfiou uma adaga em um ponto no mapa. O método primitivo de acumulação de riqueza foi um processo prolongado. Se alguém quisesse acelerá-lo, definitivamente haveria sangue e pecado envolvidos. Lelin não tinha as habilidades para guiar lentamente uma indústria. Ele só iria em raid pós-invasão para construir rapidamente uma linha de produção. O Marquês Louis não lhe dera muito tempo e estava se esgotando. Lelin nunca acreditou em proteção externa aleatória, acreditando que isso só traria tragédia para confiar sua vida a outra pessoa. Portanto, ele preferiria assumir alguns riscos para aumentar sua força e expandir seus lucros. Comerciais era apenas uma parte dele. Depois disso, ele lançaria uma série de ataques para colocar seus oponentes de volta na região. Enquanto Isabel e Robinho não sabiam dos pensamentos de Lelin, a aura assassina que ele emanava os fazia estremecer involuntariamente. Esta é a ilha à metade Tritão. Robinho foi o primeiro a reconhecer o nome da ilha que Lelin estava de olho, e ele ofegou. Há um famoso grupo chamado Piratas Tritões ocupando o lugar. Um grupo que o Marquês Louis controla, Lelin acrescentou friamente. Como ele não poderia ter aberto os lábios de Steve para tal informação. O homem tinha sido o capitão dos Tigres Negros, afinal. Era inegável que um lutador de nível 10 tinha uma vontade mais forte, mas ele só era capaz de aguentar por meia hora mais do que o assassino de antes. E ele é apenas um aleijado no corpo e na mente agora. Mesmo se Marquês Louis o curar, ele terá uma dor de cabeça por causa disso. Lelin riu para dentro. Se houvesse notas para tortura e interrogatório, ele definitivamente seria um grande mestre. Tendo passado por suas mãos, Steve havia quebrado completamente. Talvez até mesmo se o sacerdote mais graduado conjurasse, regenerate outros feitiços nele, seria difícil para ele retornar ao seu estado anterior. Lelin suspeitava que o time de Louis iria matar Steve imediatamente. Não valia a pena convidar um padre de alto escalão para conjurar magias divinas. Mesmo que muitos sacerdotes conjurassem feitiços divinos para curar os outros por uma taxa, era muito caro convidar um alto escalão. Mesmo a venda de um lutador de nível 10 não poderia cobrir tal custo. Os mares exteriores estão sendo descobertos e desenvolvidos agora. Não há ordem aqui, só caos. A mão de Lelin acariciou o mapa na mesa, cobrindo uma grande área. Numerosos aventureiros, nobres e piratas correm para este lugar. Mas eles não conseguem sequer desenvolver 10% das ilhas. Apenas 10% significa uma quantidade surpreendente de lucro e riqueza. Nosso objetivo final é subjugar ou eliminar todos os piratas nesta região, tornando-nos os reis indiscutíveis deste mundo sombrio. Que todas as outras bandeiras acabem no fundo do mar. A voz de Lelin era baixa, mas essas palavras calmas pareciam estar cheias de um fascínio que fez a respiração de Robinho ficar áspera. Em algumas áreas, Lelin era ainda melhor que um demônio na persuasão e na negociação. A promessa de um belo futuro parecia ter movido primeiro imediato. Temos uma enorme vantagem aqui, em comparação com aquelas regiões onde a luta pelo poder é complicada. Não há organizações extremamente poderosas para nos impedir, apenas nosso maior inimigo no Marquês Louis. Lelin sorriu. O Marquês Louis tinha controle sobre o arquipélago báltico e praticamente mais de 60% do novo comércio nessa região. Assim, ele se tornou o criador de regras aqui, e seus lucros eram inimagináveis. Para a maioria, o objetivo de Lelin era eliminá-lo e se tornar o chefe. Os espertos seguiram as regras, enquanto os sábios os criaram eles mesmos.
Leilin iria destruir completamente Louis e fazer suas próprias leis. Para atacar Louis, era necessário eliminar primeiro seus subordinados e os piratas que ele comandava. Você ainda tem alguma coisa contra minha decisão? Leilin olhou para Robin. Quanto ao primo dele. Enquanto isso tivesse alguma coisa a ver com a família de Louis, ela provavelmente estava ansiosa para participar. Não, capitão. Obedeço a todos os seus mandamentos. Robin Hood imediatamente se curvou, comprometendo-se com uma expressão séria. Boa. Existem apenas 3 grandes organizações piratas nesta região, os Esqueletos Negros, os Tigersarks e os Bárbaros. Uma vez que anexamos os piratas tritões, seremos um pouco comparáveis a eles. O que Leilin não deixou claro foi que as 2 dessas 3 organizações piratas estavam ligadas de inúmeras maneiras ao Marquês Louis, e o Marquês poderia até ser o único em controle das sombras. Se algum deles tivesse sido enviado para atacar a família de Leilin, sua única escolha teria sido escapar com a senhora Sarah. No entanto, Louis havia evidentemente subestimado o lado de Leilin. Foi por isso que Leilin conseguiu aproveitar essa oportunidade. As coisas não seriam tão fáceis na próxima vez. Tigres negros, tritões, esqueletos negros e Tigersarks. Este se parece com todos os piratas que a família de Louis tem controle. Os olhos de Leilin brilharam. Se 2 deles forem atendidos de uma só vez, tenho certeza que ele terá uma expressão espetacular em seu rosto. Robin Hood era um excelente navegador, e depois que Leilin enviou a ordem, ele imediatamente usou as estrelas para determinar a localização do navio. Ele alterou a rota de embarque de modo que eles se dirigissem para a ilha Alfmerfolk. O tigre negro gradualmente deixou os mares rasos na noite tranquila, rumando para as águas profundas mais misteriosas e traiçoeiras. Vai levar um dia ou 2 de viagem para chegar a Alfmerfolksland. Os olhos de Leilin brilharam. Com a ajuda do Shipai, suas habilidades calculadoras ainda superaram seu primeiro companheiro e navegador, mesmo sem uma escala móvel ou quaisquer ferramentas. Apenas quando Leilin estava prestes a apagar as luzes, uma perturbação foi ouvida. Havia até sons de armas se chocando, fazendo Leilin franzir a testa. O que aconteceu? Leilin franziu as sobrancelhas, colocando um casaco e saindo. Isabel se aproximou do quarto ao lado dele. Quando eles saíram, os gritos e maldições ficaram ainda mais claros. Os marinheiros estão se rebelando. Leilin indiferentemente caminhou com Isabel até o convés. Muitos dos prisioneiros estavam juntos no convés, segurando facões e todo tipo de armas. Eles forçaram Robin Hood e alguns soldados a um canto. Comparado com as 30 a 40 pessoas aqui, os poucos subordinados de Robin Hood pareciam solitários e fracos. Como sem sentido. Leilin sacudiu um dedo, e alguns piratas que estavam no caminho se transformaram em estátuas de gelo. O resto dos piratas se afastou com medo, permitindo que Isabel e ele andassem até o convés. Minhas desculpas, jovem mestre. Depois de ouvir que estamos indo para o oceano, esta noite, todos os marinheiros começaram a se rebelar. A testa de Robin Hood estava cheia de suor quando explicou a Leilin. Muitos monstros marinhos perigosos gostavam de se alimentar durante a noite e, a menos que fossem frutas excepcionalmente poderosas, ninguém se atrevia a ir em direção aos mares profundos agora. Além disso, esses cativos piratas não eram tão obedientes desde o início e estavam cheios de espírito rebelde. Eles também eram uma maioria, o que significava que não era inesperado que eles se levantassem em revolta, especialmente com as pessoas, deliberadamente agitando a situação. Parece que a escuta de Isabel e Robin Hood não é suficiente para controlá-los. Leilin suspirou do fundo do coração e depois continuou: abaixe suas armas ou vai se arrepender. Quando se trata dos mares exteriores, posso garantir que sua segurança esteja garantida. Não acredite nele. Esse filho da puta e a mulher de antes só querem que a gente morra. Quando os piratas estavam hesitantes, uma voz soou no meio da multidão. Vem cá. Os olhos de Leilin se estreitaram, e as cordas de amarração colocadas no corrimão do navio pareciam ganhar vida própria. Eles começaram a acenar, atacando os piratas como uma cobra enquanto eles se envolviam em torno de um com olhos triangulares, puxando-o para fora. Larva vulgar, você acha que não posso fazer nada contra você se você se esconder nas sombras? Com um estalar do dedo de Leilin, uma bola de fogo fervente saiu correndo. Ele roncou quando atingiu o pirata amarrado, acendendo como uma tocha e com faíscas voando por toda parte. Gritos miseráveis soaram,
fazendo com que muitos piratas recuassem com medo em seus rostos. Um feiticeiro. É um bruxo. Os piratas exclamaram. A maioria dos piratas tinha profissões melee. Os verdadeiros bruxos altos, ricos e frios eram uma visão rara, mesmo entre enormes grupos de piratas. Capítulo 820. Esmagar magos eram frequentemente mais intimidantes e poderosos do que lutadores de alto nível, cavaleiros e outros profissionais. Vou contar até 3, e se você não abaixar os braços e se ajoelhar em sinal de rendição, seguirá o exemplo dele. Com um puxão da corda, os restos carbonizados foram imediatamente espalhados pelo oceano. Essa força intimidadora imediatamente fez muitos piratas pensarem em recuar. Era uma pena que aquilo fosse o oceano, e eles estavam cercados por água até onde os olhos podiam ver. Mesmo que quisessem correr, não tinham para onde ir. 1. O rosto de Lei se contorceu quando ele anunciou sem qualquer hesitação. 2. 2 raios de gelo voaram, transformando os piratas em fuga em esculturas de gelo. 3. Os olhos de Lei estavam cheios de uma pesada intenção de matar. Esses olhos aterrorizantes finalmente levaram ao colapso dos piratas. Eles abandonaram suas armas uma a uma e se ajoelharam no chão, chorando amargamente. Robin Hood, amarre todos eles. Lei esfregou as mãos juntas. Afinal, ele não poderia matar todos esses piratas cativos. Se ele fez, quem iria navegar no navio? Neste mundo, uma capitão só poderia lutar até a morte em face do motim em massa. No entanto, pessoas poderosas como ele poderiam derrubar toda a tripulação com uma mão amarrada nas costas. Enquanto você comanda, capitão. Embora essa não fosse a primeira vez que viram o poder do jovem mestre, os olhos dos soldados continuavam cheios de respeito. Dado que aqueles piratas não ousavam se rebelar, os soldados no convés podiam facilmente controlá-los. Mesmo que houvesse problemas no navio, Isabel os resolveria antes que Lei pudesse ficar impaciente. Isabel teria cuidado da situação desta vez, mesmo que Lei não tivesse. Foi apenas que a situação teria acabado com muitas mortes sem sentido. No final, todos os cativos que haviam participado da rebelião foram amarrados e reunidos no convés. Os soldados e os piratas resgatados que não haviam participado da rebelião ergueram vários enormes crucifixos de madeira lá. Lei permaneceu pacificamente diante dos piratas, mas ele não disse um único mundo. No entanto, isso fez os piratas começarem a tremer de medo. Lei estava determinado a passar por esse expurgo e não tinha a menor intenção de soltá-los. Encontre-me o líder da rebelião. Com o comando de Lei, assim como os piratas se identificando, vários selvagens indomáveis foram empurrados para fora da multidão. Há apenas 4 ou 5. Isso é muito pouco. Lei balançou a cabeça. Robin Hood, escolha um de cada 5 para matar. Logo depois, os piratas restantes se amontoaram, em alarme. Robin Hood contou aqui e ali, e cada 5º pirata foi imediatamente arrastado pelos soldados. Este repetido até 5 pobres diabos foram escolhidos. Este foi um método da vida interior de Lei, chamado de dizimação. Era uma forma de investigação, usada de forma semelhante ao que ele empregara para executar criminosos. Esta é a sua sentença. Lei acenou com a mão, e seus subordinados rapidamente cercaram os criminosos, amarrando-os em cima dos crucifixos. Baque. Baque. Tude. Os outros piratas ficaram alarmados com os sons quando vários pregos foram martelados nos criminosos, mesmo se eles evitassem os órgãos vitais. Gotas de sangue corriam pelas unhas. Desgraçado! Eu não vou deixar você sair. Mesmo se eu morrer, vou te arrastar para o inferno comigo. Meu senhor, por favor, nos poupe. Por favor, nos poupe. Gritos de gelar o sangue soaram, misturados com maldições e pedidos. Você não é animada? Espero que você possa ser assim também amanhã. Lei sorriu fracamente. Este método de crucificação era muito desumano. Os alvos se aproximavam cada vez mais perto da morte enquanto gradualmente rompiam. O tipo de medo que ele induzia poderia levar a um colapso nervoso em pessoas normais. Essas pessoas fisicamente fortes poderiam talvez permanecer vivas até o 2º dia. No entanto, isso não teve utilidade. Isso só significava mais dor e tormento insanos. A violenta luz solar do mar os drenaria de cada gota de umidade em seu corpo, até que fossem mumificados. E, no final, só podiam escolher entre sangrar até morrer,
morrer de queimaduras solares ou morrer de sede. Muitos dos cativos que pensavam nessa cena estavam tão assustados que não puderam deixar de se molhar. Nem sequer se atreveram a encontrar os olhos de Lelin. O cheiro da urina se espalhou. Quanto ao resto de vocês, eu serei gracioso e mostrarei sua misericórdia. Você receberá apenas 10 chicotadas. Agora todos vocês, limpem os decks imediatamente. Se eu ver até mesmo uma única partícula de poeira amanhã, você terá que lamber a poeira. Vocês todos entendem? Lelin gritou. Quando a graça estava ausente, o medo da morte era um impedimento efetivo. Claro, o pré-requisito era que alguém precisasse de energia suficiente. Ainda assim, quem dentre os subordinados de Lelin poderia superá-lo em força? Paulada. Paulada. Tuac. Chicotes de couro especialmente embebidos em água do mar eram usados para punir esses piratas. Por um lado, o sal na água evitaria as feridas supurantes, mas, por outro lado, a dor seria ainda mais grave. Esses piratas sortudos não se atreveram a resmungar e começaram a limpar o convés ainda mais depressa. Aqueles que foram crucificados no momento foram profundamente lembrados de sua traição. Teme-me, respeite-me, odeie-me. Lelin ficou na proa do navio como uma montanha alta, cheia de uma força profunda e incomensurável. O ódio e o ressentimento de uma pessoa comum parecem resultar em alguma força espiritual adicional e força da alma que emana deles. Lelin fechou os olhos, sentindo o respeito dos piratas no navio. Que pena! Se esse número foi multiplicado por 1000 vezes, e continuou por mais de 10 anos, seria possível para eu compreender a divindade e me tornar um ser divino. O poder do medo era uma ferramenta padrão para demônios e demônios. Foi muito eficaz. Um deus só precisava absorver a energia da fé decorrente do medo mortal. O humor inconstante de seus subordinados permitira que Lelin tocasse em um caminho para a divindade. Pena. Esse método é completamente indesejável, sem mencionar o que as igrejas fariam quando me descobrissem tentando espalhar o medo para se tornar um deus. Talvez seu primeiro curso de ação fosse vir e me destruir. Foi muito tolo espiar o reino dos deuses sem sequer se tornar uma lenda. Primo, você não vai descansar? Isabel chegou ao lado de Lelin neste momento. Ela era a única que se atreveria a fazê-lo. Ao mesmo tempo, Lelin notou que Isabel estava olhando para esses condenados com olhos cheios de arrependimento. Naturalmente, ela não estava lamentando a morte deles, mas sentia que era uma pena perder tantas ofertas de sacrifício. Meu querido primo, começou Lelin, observando Isabel. Você não deveria agir de acordo com os desejos da outra parte ao lidar com uma forma de vida normal. Às vezes você precisa negociar e até mesmo recusar. Talvez isso possa ajudá-lo. Lelin pegou um caderno preto e passou para ela. Regras de negociação com entidades anormais, Demon Edition. Isabel soltou um grito baixo. Este livro continha conhecimentos sobre demônios e, para as igrejas, era um item demoníaco padrão. Isso faz parte da coleção do meu professor. Eu copiei usando magia. Talvez isso possa ajudá-lo. Não deixe ninguém mais vê-lo traço. Lelin sorriu fracamente. Na verdade, isso foi a partir das memórias de Beelzebub. Afinal de contas, ele era o comandante do exército dos demônios, e ele tinha um profundo entendimento daqueles demônios que eram seus inimigos. Ao mesmo tempo, os demônios eram também os maiores especialistas em fraudes, ameaças e modificação de contratos. Com o conhecimento de Beelzebub, o mínimo que podia fazer era garantir que ela não sofresse uma perda muito grande ao fazer negócios no inferno ou no abismo. Mesmo que você venda sua alma, garanta um bom preço. Não seja influenciado por algumas palavras e ofereça-o sem pensar. Isso seria simplesmente muito tolo. Obrigado. Isabel abraçou o caderno preto perto, como se fosse seu mundo inteiro. Além disso, parece que não vamos descansar esta noite. Lelin acenou com a mão e disse a Isabel, cuidado. O que eu deveria ter cuidado de? Ah! Isabel era bastante duvidosa, mas ela imediatamente sentiu um enorme choque. Como ela ainda estava firmemente segurando o notebook com as duas mãos, ela quase caiu no convés. Neste momento, um par de mãos poderosas segurou-a firmemente. Se você sente que a tempestade é demais, volte para o seu quarto. Deixe este lugar para mim. As palavras de Lelin estavam cheias de autoconfiança, e parecia dar a ela uma grande sensação de segurança. Isabel concordou de uma maneira bastante tola, e realmente caminhou de volta para sua cabana. No entanto,
Depois de um breve momento, ela vestiu sua armadura de couro e pegou sua espada longa, correndo de volta para fora. Eu guardei a coisa que você me deu. O rosto de Isabel estava corado enquanto ela corajosamente explicava. Nesse momento, a voz de Robinho soou completamente exasperada. Tigersark. É um Tigersark mutante. As expressões das pessoas no navio mudaram imediatamente. O Tigersark mutante era um tipo de monstro do mar profundo. Ela possuía um corpo enorme maior que as baleias comuns e tinha uma natureza selvagem. Particularmente, gostava de caçar à noite. O corpo deste Tigersark poderia facilmente virar o tigre negro. Era exatamente por isso que esses piratas tinham tanto medo de velejar à noite. O que você está em pânico? Acalme-se agora. A voz de Leilin se espalhou imediatamente, carregada de uma força pacificadora. Em apenas um momento, todos os piratas alarmados se acalmaram. O casco do navio estava inclinado em um grau alarmante e continuava se inclinando ainda mais. Era como se um monstro poderoso estivesse sacudindo o fundo do oceano. Neste momento, todos no navio só podiam depositar suas esperanças em Leilin, o bruxo. Isabel ficou mais perto de Leilin e descobriu que ele tinha uma expressão estranhamente excitada no rosto. Finalmente. Eu estive esperando por isso. Este oponente é meu, não interfira. Sem sequer esperar que ela respondesse, Leilin imediatamente pulou do convés do navio.